Oi, pessoal, tudo bem? Mais um exemplo de psicrometria. Nesse caso aqui, considere um tanque rígido com volume de 500 litros, que contém uma mistura de ar, vapor de água a 100 kPa, 35 graus Celsius e umidade relativa de 70%. O sistema é resfriado até que a água comece a condensar. Determina a temperatura final da mistura no tanque e o calor transferido no processo. Nesse caso aqui é simplesmente um tanque rígido que tem um volume dado, condições iniciais de temperatura e pressão e umidade relativa também dados. Esse tanque ele é resfriado até o momento que a água começa a condensar. Você quer saber qual a temperatura final e qual o calor transferido. Então, reforçando, os dados disponíveis são que eu tenho uma mistura de ar seco e vapor d'água, o tanque é rígido e tem massa constante, então configura-se num sistema. Temperatura, pressão e umidade relativa dadas. O resfriamento é até o início da condensação do vapor d'água. Isso aqui que é o fator chave para resolver esse exercício. Você vai resfriar esse tanque de 35 graus Celsius até o momento que eu começo a ter condensação do vapor de água. Ele quer saber qual a temperatura final e quer saber qual o calor trocado. Nesse caso. Então eu vou usar as equações do modelo de gás ideal, a umidade absoluta e um balanço de energia para um sistema. Equações que vocês já conhecem bastante. Bom, começa a resolver a temperatura final. A chave do exercício está aqui, ó. Por quê? A temperatura final ocorre quando inicia-se a condensação do vapor de água na mistura. Ou seja, isso aqui é o chamado ponto de orvalho. Ou seja, eu tenho uma diminuição da temperatura inicial de 35 graus Celsius até o momento que eu começo a ter condensação do vapor. Ou seja, até o momento que eu atinjo a temperatura de orvalho. E essa temperatura corresponde a quanto? Corresponde quando a umidade relativa é de 100%. Então, como é que a gente resolve esse cara aqui? Eu tenho a temperatura inicial 35 graus Celsius e a umidade relativa de 0,7. O que vai acontecer? Eu vou diminuir a temperatura desse tanque aqui até que essa umidade relativa aqui atinja 100%. Quando atingir 100%, eu começo a condensar o vapor d'água presente na mistura e nesse ponto aqui eu atinjo a chamada temperatura do ponto de orvalho. Para determinar essa temperatura, o que eu faço? Primeiro eu vou determinar quem que é a pressão parcial do vapor nessa condição inicial. Então eu tenho que a umidade relativa é a razão entre a pressão parcial do vapor e a pressão de saturação do vapor na temperatura que ele se encontra. Então, na tabela de água saturada, eu sei que a pressão de saturação nesse ponto vale 5,628 kPa. Consequentemente, a minha pressão de vapor vale 3,9396 kPa. Para que φ seja 1, ou seja, 100%, a pressão de vapor tem que ser igual à pressão de saturação. Ó. Se aqui valer 1, PV é igual a PG. Para PV ser igual a PG, então PG tem que ser 3,9396. Ou seja, a minha temperatura de orvalho vai ser a temperatura de saturação nessa pressão PV aqui, 3,9396. Aí eu vou na tabela, vou encontrar a temperatura de saturação para essa pressão PV de 3,9396 e eu encontro a minha temperatura do ponto de orvalho, que vai ser a minha temperatura T2 final, de aproximadamente 28,57 graus Celsius. Veja que isso aqui que resolve todo o seu exercício, porque se eu conseguir identificar qual a temperatura final, qual o valor dela, consigo calcular o calor. Se eu pedisse a geração de entropia também, tem como calcular. Então, a sacada do exercício foi o quê? O exercício diz que o tanque parte de uma condição inicial de temperatura, vai sendo resfriado até que começa a ter condensação do vapor d'água naquela mistura. Esse ponto de condensação do vapor d'água é a temperatura do ponto de orvalho. Soube calcular a temperatura do ponto de orvalho, você resolveu o exercício. Então, a letra A inicial, qual a temperatura final? 28,57, que é quem? Temperatura do ponto de orvalho. Lembrando que a temperatura de ponto de orvalho depende da temperatura inicial que eu tenho e depende da umidade relativa inicial que eu tenho. A temperatura do ponto de orvalho aqui não é fixa para qualquer valor. Se eu aumentar a temperatura, se eu mudar a umidade relativa inicial, essa temperatura do ponto de orvalho ela vai mudar também.
Daí, só calcular o calor trocado. Calor trocado, eu vou fazer um balanço de energia do sistema, vou desprezar as variações de energia cinética e potencial. Não tem potência aqui, perdão, não tem trabalho, porque o tanque é rígido. E aí o meu calor fica quem? Vou dividir ele em duas partes, uma parte do ar seco, outra parte do vapor. A parte do ar seco, perdão, parte do ar seco eu vou fazer em função do modelo de gás ideal, então a variação de entalpia do ar vai ser CV T2 menos T1, temperatura final menos temperatura inicial, vezes a massa de ar. E o vapor eu vou considerar quem? É a entalpia do vapor saturado na respectiva temperatura. Então, lá na tabela de água saturada da tabela A5 eu tenho a energia interna inicial do vapor vale 2.412,9. Corresponde aqui a temperatura 35 graus e condição de vapor saturado. A energia interna do ponto 2 do vapor vale 2.423,4 kJ por quilograma, correspondente a quem? Correspondente à temperatura de 28,57 na condição de vapor saturado. CV do ar, 07165, esse cara aqui foi encontrado na tabela A5. Além das energias internas do vapor na inicial e a final e o calor específico a volume constante, eu preciso saber também as massas que eu tenho de ar e de vapor. Por isso que eu estou agora também colocando o valor do R do vapor. Eu vou aqui, ó, aplicar o modelo de gás ideal para o vapor. Então, tem a pressão parcial do vapor vezes o volume do tanque, igual a massa do vapor, o R do vapor, vezes a temperatura do vapor. Vou fazer isso para a condição inicial, então tem pressão do vapor inicial 3.9396, volume do tanque vale meio, o R 0,461 e a temperatura inicial 35 graus Celsius, que eu somei 273 aqui, porque o modelo de gás ideal demanda que a temperatura esteja em Kelvin. Então, a massa de vapor que eu tenho, 0,01387 kg. Para calcular a massa de ar, eu vou usar a unidade absoluta. Então, a unidade absoluta vale 0,622 vezes PV sobre P menos PV. Ou seja, para essa condição aqui, ó, para PV 3,9396, a minha umidade absoluta vale 0,0255 kg de vapor para cada quilograma de ar. Lembrando que a umidade absoluta também é a razão entre a massa de vapor dividido pela massa de ar, de modo que a minha massa de ar 0,5437 kg. Com os valores da massa de ar, a massa de vapor, das energia interna e do CV, basta calcular, substituir os valores e calcular o calor trocado. Então, calor trocado, esse termo aqui referente ao ar, esse termo aqui referente à água, substituindo os valores, houve uma perda de 2,6 kJ de calor. Veja, sinal negativo, confirmando que houve uma perda de calor, por isso ocorreu o resfriamento e a condensação do vapor. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, escreve, manda e-mail, faz algum comentário no vídeo. Estamos à disposição. Um abraço, até mais.